Olá, seja muito bem-vinda! E o tema de hoje é como tirar o seu cabelo do foco das pessoas. Como fazer com que as pessoas olhem para você e não para o seu cabelo em transição. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Cavalcante. Eu ajudo as pessoas a se tornarem 100% seguras nessa fase da transição capilar para os cabelos grisalhos. Aproveita e se inscreve. Você sabe que a maioria das pessoas, 63% das pessoas que têm assistido os meus vídeos ainda não são inscritas, então não perde tempo. Se esse assunto te interessa, vai lá, se inscreve. Toda semana tem novidade, conteúdo relevante para você atravessar esse momento com muito mais tranquilidade. Se você ainda não faz parte da nossa lista VIP, se inscreva para receber conteúdos exclusivos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Hoje é Natal. Espero que você tenha passado uma noite incrível. Sabe que esse Natal em especial está sendo muito difícil para mim, porque eu tô longe da minha família, tinha até comprado as passagens e tudo, e no final acabei desistindo, motivos que todos nós sabemos, né? Temos que manter esse distanciamento, mas essa data sempre foi muito importante para minha família, acho que é a data mais importante para nós, então está sendo um momento muito difícil estar longe deles. Espero que você tenha nessa data nutrido bons sentimentos e esteja aí revigorada, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Sabe que tem pessoas que passam pela nossa vida e que nos marcam profundamente. E eu tenho esse sentimento para com uma grande amiga minha que eu conheci num ambiente de trabalho. Em 2008 para 2009, eu entrei numa empresa e lá eu conheci uma pessoa incrível, uma pessoa alegre, receptiva, super colaborativa, uma pessoa com infinitas competências e capacidades, não só profissionais, né? Ela se destacava muito profissionalmente, mas principalmente enquanto ser humano, enquanto pessoa, uma pessoa que me cativou e que me inspira até hoje. De vez em quando, nós estamos muito distantes, eu estou no sul do país, ela mora lá em Campinas, em São Paulo, mas de vez em quando ela me manda umas mensagens carinhosas e toda vez que eu lembro dela, só me vem sentimentos bons. Eu vou colocar aqui alguns nomes fictícios para não expor as pessoas. Vou chamar essa grande amiga que merece minha admiração por Maria, tá bom? E então quando eu cheguei na empresa nova, a Maria logo me chamou muito a atenção, me cativou, mas ela tinha uma grande deficiência física, né? Sentada, passava desapercebida a deficiência dela, mas quando ela levantava e principalmente quando ela caminhava, ficava bem evidente. Ela tinha tido uma paralisia de infância, então ela tinha a coluna bem torta, ela tem, né? Ela não faleceu, ela tem a coluna bem torta. E todo um lado assim dela, a perna encurtada por conta disso e tal, então ela anda com bastante dificuldade, bastante lentidão. Mas isso não impede ela de fazer absolutamente nada, né? Então, a Maria, a nossa relação foi tão estreita, a princípio nós éramos de departamentos diferentes, e por vários meses nós trabalhamos juntas. Ela veio dar um suporte no departamento que eu trabalhava, que eu liderava inclusive. E apesar dela ter uma grande deficiência física, essa deficiência ficava muito pequena perto de quem ela era, porque ela era uma pessoa positiva, ela era uma pessoa autoastral, ela era uma pessoa competente no que ela fazia. E a nossa relação era tão de igual para igual que ninguém, nem eu e nem ninguém lembrava da deficiência dela.
porque ela era muito maior do que isso. Eu lembro que em 2 situações nós estávamos envolvidas e conversando e falando, nem lembro, às vezes de trabalho, às vezes de coisas pessoais, mas a gente tinha muitos papos, muita afinidade e conversas maravilhosas. E às vezes no caminho do nosso departamento até o refeitório da empresa, por 2 vezes eu falei assim para ela, mas vamos logo, você está muito devagar. E não era uma insensibilidade da minha parte, por conta da deficiência dela, era um lapso. Eu simplesmente esquecia que ela tinha essa condição, de tão de igual para igual que era a nossa relação, de tão envolvente que eram as nossas conversas. E quando eu fazia isso, ela tirava de letra, ela tirava um barato, né? Eu lembro uma vez ela falou para mim, você vai correr uma maratona? Então vai lá, sai correndo, vai na frente. Outra vez ela me falou assim, você tem horário marcado com alguém? Porque eu não lembro de ter horário marcado com ninguém. Se tem horário marcado, me fala, né? E eu acabava lembrando e a gente ria e tudo ficava numa boa, de maneira nenhuma ela se ofendia. Isso era uma prova para mim mesma, né, do quanto a deficiência dela passava desapercebida perto de tudo que ela representava para mim. E não só para mim, mas para todo mundo que cercava ela, porque ela encantava a todos. Eu nunca vi ninguém falar mal dela. Inclusive ela tinha um noivo na época, uma pessoa incrível, maravilhosa. Ele não tinha deficiência, é professor de educação física, eles se casaram, estão até hoje juntos, têm um casamento super sólido, um relacionamento incrível. E eu tenho certeza que tudo que eu via nela e vejo nela, ele também via. Ou seja, ela está muito à frente da deficiência que ela tem. Sabe que nesse mesmo departamento onde a gente trabalhava, tinha uma outra funcionária. E ela era bem diferente. Fisicamente, aparentemente, né, ela era perfeita, tá? Mas ela também tinha uma condição de deficiência. Inclusive, ela entrou na empresa ocupando uma vaga para deficientes, né? Porque as empresas elas têm que ter uma cota para deficientes. E ela entrou ocupando uma dessas cotas. E ela fazia questão de que as pessoas soubessem que ela tinha uma deficiência. Ela tinha um tipo de esclerose. Não era uma deficiência visível, mas é uma doença crônica. E estava controlado, né? Até o diagnóstico, ela realmente tinha sofrido muito, mas depois que descobriu, ela tomava medicamentos e a doença estava controlada. Bom, mas ela fazia questão de falar para as pessoas, para quem a não conhecia, né, e não sabia desse histórico, ela fazia questão de contar. De alguma forma, ela falava que ela tinha essa deficiência. Inclusive, ela foi afastada, né, das atividades dela, porque ela ocupava uma vaga vou chamar ela de Marta. Ela ocupava uma vaga de técnica de segurança do trabalho. E essa profissão, você precisa muito ir a campo, estar, enfim, nas obras, estar observando as atividades de risco e tal. Então, muitas vezes ela era poupada dessas atividades externas e ela foi até, às vezes, ela era remanejada para tarefas mais de escritório, mais tranquilas, né, que não exigiam tanto dela fisicamente. Mas com isso, ela acabava perdendo oportunidades de crescer na carreira, né? Independente das condições e tal, ela se colocava numa posição em que a doença ficava sempre na frente dela, né? Mesmo quando ela poderia passar desapercebida, ela fazia questão de contar e de se colocar atrás dessa deficiência dela. Bom, por que eu estou contando essas histórias para você e o que isso tem a ver com transição capilar? Muitas vezes na nossa vida
não importa muito o que acontece na nossa vida e quais as dificuldades que a gente atravessa, mas como a gente reage perante essas dificuldades. Isso sim faz grande diferença e nos trazem grandes aprendizados. Essa reação nossa, inclusive, determina como vai ser o nosso futuro e como as pessoas vão olhar para a gente. Pensando na história dessa minha amiga Maria, que me marcou tanto e que até hoje serve de grande inspiração para mim, o que eu posso aprender com ela? Inclusive, eu aprendi muito com ela e em muitos sentidos ela era muito melhor do que eu, e talvez foi até por conta dessa própria dificuldade que ela tinha, essa própria deficiência deve ter ensinado muito para ela. Então, eu quero destacar aqui 3 pontos. São lições muito importantes que eu aprendi com a Maria e que eu acho que são fundamentais para nós nessa fase que a gente está atravessando da transição capilar, de assumir os nossos cabelos grisalhos. Então vamos lá, primeiro ponto. Não se esconda atrás das circunstâncias. Essa minha amiga, ela nunca se vitimizou, ela nunca se escondeu atrás da deficiência dela. Ela não reclamava de nada. Então não fica se desculpando, não fica se vitimizando, não fica se escondendo atrás do seu período de transição capilar. Imagine que essa mão aberta aqui representa você e essa mão fechada representa o seu problema. Se eu colocar o problema na frente, na sua frente, as pessoas só vão ver o problema. Mas se eu mudar, eu colocar você na frente do problema, as pessoas só vão enxergar você e não o seu problema. E é isso que a Maria fazia. O problema dela ficava o tempo inteiro escondido, ele passava desapercebido. As pessoas só viam a Maria e a Maria brilhava e a Maria, ela era feliz e a Maria, ela estava de bom humor e a Maria, ela ajudava as pessoas, ela encantava onde quer que ela passava. Então, onde você está colocando esse momento da sua transição capilar? Ele está na sua frente, te encobrindo, ou ele está ficando atrás de você e mesmo nesse período você está brilhando? E tem pessoas que ainda pegam esse problema e fazem ele ficar bem grandão, né? Às vezes é um problema pequenininho, mas ele acaba se inflando e ficando um problemão. Então vamos aprender com essa lição, tá bom? Não se esconda atrás das circunstâncias. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que se expressar, que você tem que fingir que o problema não existe. De maneira nenhuma. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, enquanto psicóloga, eu entendo a importância da gente verbalizar as nossas dificuldades. Mas existem momentos para isso, né? Ambientes para isso e pessoas adequadas para isso. Se você começar a falar das suas dificuldades para todo mundo, as pessoas podem te dar conselhos errados, elas podem não ser empáticas, não te entender e pior, elas podem ver o seu problema na sua frente, né? Então, quando lembrarem de você, já vão te associar a essas dificuldades. Mas você deve expressar os seus problemas em ambientes adequados para isso. E aí existem os ambientes terapêuticos, né? Psicólogo, terapeuta, não é só para quem é louco ou para quem tem algum problema super grave. Todos nós precisamos de terapia e se você puder, usufrua disso. É um privilégio cuidar da sua saúde emocional. Quando a gente fala de transição capilar, existem outros ambientes que a gente pode desabafar também, como os grupos. Existem grupos de grisalhas, né? Inclusive este canal é um espaço para isso. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, porque aqui é um ambiente para você falar das suas dificuldades e é feito para isso.
Então aproveita, eu acho muito legal interagir com vocês, saber o que vocês estão pensando, saber quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando, porque assim eu posso trazer conteúdos cada vez mais assertivos para você. Meu objetivo aqui é que você esteja 100% segura ao atravessar essa fase da transição capilar. Então esse diálogo é muito importante. Não fica falando disso para outras pessoas que não vão entender o seu momento ou que vão até te desestimular a atravessar por esse processo. Busque apoio no lugar certo, se exponha no lugar certo, para que as pessoas vejam você na frente do seu problema, ok? Segundo ponto, desenvolva a autoconfiança, tenha um mindset crescente. Acredite em você. Quando eu lembro da Maria, eu lembro de alguém cheia de vida, cheia de autoconfiança, alguém que quando surgia um problema falava, deixa comigo que eu resolvo. Uma pessoa cheia de atitude, uma mulher empoderada que todo mundo ficava de queixo caído porque ela enfrentava, ela não tinha medo dos problemas. Quanto maior o desafio, mais ela se sentia motivada. Eu já gravei aqui um vídeo falando de mindset. Existe o mindset fixo, existe o mindset crescente. Pessoas que têm um mindset fixo, elas acreditam que elas já nasceram com determinadas características e elas não podem mudar. Elas acreditam que se elas têm um talento, ok, legal, eu vou fixar nesse talento, mas eu não tenho a capacidade de aprender nada novo, porque eu não tenho aquele dom, né? As pessoas com mindset crescente acreditam que elas podem realizar qualquer coisa. Eu posso não saber nada de culinária, mas se eu estudar, eu consigo fazer. Eu posso não saber nada de qualquer coisa, mas se eu me empenhar, eu consigo realizar. Quanto mais o meu esforço, maior o meu resultado. Esse é o mindset crescente. Esse é o mindset das pessoas que têm resultado, que têm sucesso. E isso a gente desenvolve. Não importa a sua condição, não importa a sua idade, chega de desculpas. Se você quer, você consegue realizar. Se você se esforçar, tiver determinação, tiver bons hábitos, você consegue alcançar os seus objetivos. Nunca é tarde. Então não olha para o passado, olha para frente. Tenha autoconfiança. E se você ficar colecionando frustrações do passado, tentativas que eu tentei, mas eu não consegui, eu não tive sucesso, não se martirize, né? Sacode a poeira. Você pode ter perdido a batalha, mas a guerra ainda não está perdida, né? Enquanto há vida, há esperança. Então acredite em você, acredito no seu potencial. E você sabe que quanto mais a gente acredita no mindset crescente e mais desafios a gente supera, mais novos desafios a gente vai conquistar, superar, né? É como se fosse uma reação em cadeia. Eu supero um obstáculo aqui, eu vou acreditando em mim, eu vou ganhando força para superar o segundo, o terceiro e o quarto, e é isso que faz uma pessoa ter sucesso em tudo. Já viram pessoas que são boas em tudo e ela é movida a desafios? A gente chama isso na psicologia de falta, né? Tem uma falta que a gente está sempre inquieto, está sempre querendo mais. Isso nos traz vida, isso nos traz vigor, isso nos dá sentido. E você não pode perder isso. Então acredite em você, acredite no seu potencial. A Maria é uma pessoa que está em constante desenvolvimento. Até hoje eu vejo ela tendo sucesso, depois ela foi trabalhar em banco e ela acumula um sucesso atrás do outro. Eu lembro que na época que a gente era amiga, ela estava tirando a carteira de motorista. E isso era uma grande dificuldade para ela, porque ela tem limitações físicas, mas ela dirige hoje para tudo quanto é lado, ela cansou de me dar carona. Uma pessoa que está sempre em busca de novos desafios, ela não deixa
essa deficiência física para ela em nenhum momento. Terceiro ponto, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Eu lembro que essa minha amiga Maria, ela tinha uma deficiência física muito importante e às vezes era difícil para ela caminhar e equilibrar outras coisas na mão. Quando nós íamos para o refeitório da empresa, o refeitório tinha aquelas bandejas grandes e era bem complicado para ela andar e ao mesmo tempo equilibrar aquela bandeja. Mas em nenhum momento ela pedia ajuda, em nenhum momento ela se sentia envergonhada, em nenhum momento ela estava preocupada em chamar a atenção ou não. Ela simplesmente ia, fazia tudo de forma independente e a vida seguia. E nessa fase, né, da transição capilar e tal, muita gente às vezes fica até constrangida de sair na rua, de interagir com as pessoas, porque acha que todo mundo vai olhar para ela. E eu tenho uma notícia para você, né? Você não é o centro do universo. Tira essa ideia da cabeça de que todo mundo vai olhar para você. As pessoas têm as suas dinâmicas, as pessoas têm os seus próprios afazeres. E mesmo se alguém olhar para você, isso não deve te incomodar. Isso não vai mudar em nada para você, principalmente se forem pessoas desconhecidas. E olha só que coisa muito interessante. Às vezes eu tenho alguns insights quando eu vejo uns comentários, mas muitas vezes os insights nem vêm de mim mesma, mas vêm da interação entre vocês próprias. Então olha só que interessante esse comentário e a resposta de uma outra colega. O comentário foi assim: já estou sem pintar há 9 meses e até hoje percebo os olhares de reprovação, mas estou feliz pela minha escolha e me sentindo leve. Realmente não é nossa idade nem a cor do cabelo que nos definem. Legal, ela disse que ela recebe os olhares de reprovação, mas ela mesmo assim tá leve, tá feliz com a escolha dela. Maravilhoso, é isso aí, é um belo exemplo. Agora olha que interessante o que uma outra colega respondeu para ela. Muitas vezes não são olhares de reprovação, e sim de curiosidade. E isso também é uma grande verdade. Olha só, isso me fez pensar muito, porque eu lembro que antes do início da minha transição capilar, quando eu já estava namorando essa ideia, meu radar estava ligado, qualquer grisalha que eu visse eu ficava olhando. E eu fico pensando, será que aquelas pessoas para quem eu dirigi o meu olhar se sentiam mal por isso? Porque não era um olhar de reprovação, era um olhar de curiosidade, muitas vezes até um olhar de admiração. Eu aqui no meu prédio, inclusive, estou olhando para essa janela. A janela da minha cozinha, ela é toda espelhada de fora a fora. E eu moro na parte de trás do condomínio, tem uma outra torre na frente, tem mais 2 do lado. Então eu fico bem no miolo de passagem assim das pessoas. E eu tenho uma vizinha da torre da frente, eu não sei o nome dela, eu nunca vi de perto, mas é uma grisalha chiquérrima. Às vezes eu vejo ela indo para o trabalho de manhã e às vezes eu vejo ela voltando no final da tarde, né? Muitas vezes coincide. E eu paro tudo para fazer, eu paro tudo que eu estou fazendo para olhar ela passar. Porque ela é um espetáculo de elegância, né? Uma inspiração para mim. Acho que se um dia eu ver ela pessoalmente, né, eu vou pedir um autógrafo, brincadeira. Mas eu vou puxar um assunto, eu vou falar que eu admiro ela, alguma coisa, acho que eu vou buscar uma interação. Mas eu fico pensando, se eu ver uma mulher como ela em qualquer lugar, ela vai me chamar atenção, né? E a gente tem que ter essa ideia. Muitas vezes os olhares não são de reprovação, isso é um sentimento nosso, né? Pense que podem ser olhares de admiração ou de curiosidade. E outra coisa, nem sempre os olhares estão sendo direcionados a você, né? Você não é o centro das atenções. As pessoas têm as suas próprias vidas e as suas próprias dinâmicas.
Quarto ponto, tire o foco do seu problema. Tire o foco de você mesma e desse seu problema específico. Essa minha amiga Maria, em anos de convivência, eu nunca vi ela reclamar de dor. Eu tenho uma escoliose, que é uma curvatura bem leve na coluna e um pouquinho de desgaste num disco, tá? E agora eu já tive uma dor crônica por muito tempo e agora eu tô 100%, não sinto mais dor nenhuma. Mas eu penso, se a gente que tem a coluna, né, com uma leve distorção, a gente já sente muitas vezes algum incômodo e eu já senti dor por muito tempo, imagine ela que tem uma curvatura gigantesca na coluna, eu imagino que ela deve sentir dor. Nunca vi ela reclamar, nunca vi ela lamentar de ter nascido assim, ou das circunstâncias, ou de qualquer tipo de desconforto físico. Nunca vi. Pelo contrário, eu vi uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar. Você tem algum problema? Eu te ajudo. Você está com alguma dificuldade? Pode contar comigo. E quando a gente está disposta a ajudar as outras pessoas, a gente tira o foco do nosso problema e isso faz um bem danado. Eu já fui muito ajudada pela Maria, muito. E hoje, se a gente convivesse de novo e eu tivesse algum problema, eu teria maior liberdade para contar para ela e para buscar um aconselhamento ou para que ela me ajudasse em alguma coisa prática, porque ela também é muito boa nisso. Na época eu tive vários problemas pessoais e eu sabia que eu podia contar. Então tira o foco de você, tira o foco do seu problema e ajuda outras pessoas. E aí eu te convido de novo a participar da nossa comunidade aqui. Quando você vê nos comentários alguém que está apresentando alguma queixa, alguma dificuldade, e aqui é o lugar para isso, você mesma pode ajudar. Eu fico muito feliz quando eu vejo essas trocas. Já teve pessoas aqui falando, preciso desabafar, eu tenho um filho que é autista, e aí uma pedagoga responder, olha, eu entendo o seu problema, já trabalhei com esse público, faz tal coisa, procura tal site que lá tem uma pessoa que ajuda, e ela buscou apoio, umas ajudando as outras, uma outra que estava com um problema sério de bruxismo, uma dentista especialista nisso, leu o comentário, deu várias dicas para ela do que ela poderia fazer, enfim, são trocas assim que me enchem de alegria por existir esse espaço. Vocês sabem que quando eu comecei com esses vídeos e criei, né, esse canal, eu fiz isso porque eu não encontrei nada no YouTube parecido. Eu não encontrei nenhum lugar que desse esse suporte, que falasse dessas questões mais comportamentais, mais subjetivas da transição. E é maravilhoso quando eu saio de cena e eu vejo essas trocas entre mulheres, umas ajudando as outras. Isso sim é um funcionamento perfeito de comunidade, essa troca mútua. Eu espero que esse dia de Natal seja um dia especial para você, que você realmente entenda o real sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, um Deus que se fez menino, que nasceu, morreu, mas está vivo, e que esse Deus esteja em você e faça toda a diferença na sua vida e te ajude a crescer e a superar quaisquer dificuldades, tá bem? Mais uma vez eu friso, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita, se inscreva, também coloca lá o seu e-mail na nossa lista VIP para receber conteúdos exclusivos. E não deixa de curtir esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Muito obrigada pela sua participação e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada. E Feliz Natal!